Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, também espero que vocês estejam se cuidando contra a Covid-19. Em breve, se tudo correr bem, nós teremos mais vacina para toda a população, não é? Vamos agora à apostila de língua portuguesa do segundo bimestre de 2021, do nono ano, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Página 17. A entrevista é um gênero que apresenta um diálogo. Diálogo é a mesma coisa que conversa. O entrevistador ou a entrevistadora faz perguntas para o entrevistado ou a entrevistada. Vamos ler trechos da entrevista Ferreira Goulart, 85 anos de poesia, publicada em 2015, na qual o Biratã Brasil entrevistou o poeta Ferreira Goulart. Texto 14. Como foi refletir sobre a sua história de poeta? Ferreira Goulart. Jamais imaginei que me tornaria um poeta. Eu era um moleque de rua, vivia jogando pelada em São Luís, na rua. Jamais pensei porque na minha casa ninguém era poeta, nem tinha livro de poesia. Esse DNA parece estar mais presente em você. Se pudesse viver só de poesia, você faria isso? Não, a poesia é algo incontrolável. Se alguém vive de poesia, ou morre de fome, ou começa a escrever bobagens porque não é fácil assim. A poesia, como vejo, nasce do espanto, de alguma coisa que surpreende e que você tem necessidade de comunicar aos outros. É uma experiência de vida especial. Não acontece todo dia. Isso é o que move o poeta a escrever. Sem isso, é possível até manusear bem as palavras, mas o poema fica vazio. É admirável o seu rigor com a palavra. Como conjuga a emoção de fazer o poema e ele comover ao mesmo tempo? Acredito que, se me comovo, outros também vão se comover. Passo no poema a emoção que tive. Minha preocupação é chegar a dizer aquilo que foi novo na vida, que experimentei ali, e encontrar a melhor maneira de expressar. Quando vou escrever um poema, a folha surge em branco. Ainda não sei o que vai surgir ali. Qualquer coisa pode acontecer. A probabilidade é total porque a página está em branco. Quando coloco a primeira palavra, reduz a probabilidade. Agora já não é o acaso. Quando se escreve o primeiro, o segundo verso, aí o poema vai deixando de ser fruto da probabilidade e do acaso e vai se tornando necessário. Como a poesia ocupa hoje a vida das pessoas? Dizem que a arte revela a vida. Penso o contrário. A arte inventa a vida. Hamlet só existe na peça de Shakespeare? E existe porque, quando leio, ele renasce. Alguma coisa é acrescentada. A Noite Estrelada de Van Gogh é uma noite a mais que ele acrescentou às milhares de noites que existem no universo. Rubem Fonseca me disse, certa vez, que lemos um romance e esquecemos, enquanto a poesia sempre volta. Ninguém precisa ficar lendo a poesia todo dia, mas quando releio Eliot, Hilke, Drummond, me parece que estou lendo pela primeira vez, com o prazer da descoberta. Esse texto foi adaptado. Escrever é uma alquimia, pois transforma o sofrimento em alegria, em beleza, em emoção que o outro vai sentir. Ferreira Goulart. O ideal, turma, é que vocês releiam essa entrevista quantas vezes forem necessárias antes de começar a responder as questões. Vamos lá, número 1. Da primeira resposta, transcreva uma opinião de Ferreira Goulart. Então nós temos que ir lá para a primeira resposta, que está aqui. Vejam, eu vou marcar onde está a primeira resposta. Aqui está a primeira resposta. E dela você tem que retirar uma opinião de Ferreira Goulart. Veja, jamais imaginei que me tornaria um poeta. Você tem que imaginar se isso é uma opinião ou um fato. Depois, eu era um moleque de rua. Vivia jogando pelada, em São Luís, na rua. Jamais pensei porque na minha casa ninguém era poeta nem tinha livro de poesia. Essas últimas partes, essas últimas frases, são um fato. Ele era um moleque de rua, ele vivia jogando pelada em São Luís, na rua, e ele também não tinha livro de poesia em casa e ninguém na casa dele era poeta. Portanto, uma opinião é esse trecho aqui. Jamais pensei que me tornaria um poeta. É a opinião do Ferreira Goulart. Número 2. Que causa fez Ferreira Goulart jamais pensar que pudesse ser poeta um dia? Foi o fato de que ninguém na casa dele era poeta, ninguém na família dele era poeta,
e nem havia livro de poesia na casa dele. Então, isso daqui representa a resposta, a causa que fez com que Ferreira Goulart jamais pensasse que ele pudesse ser poeta um dia. Número 3. Que efeito de sentido o elemento coesivo destacado expressa em: se você pudesse viver só de poesia, faria isso? Esse se, turma, revela um sentido de condição. É uma condição. E um substituto para esse se, que revela a condição, é substituir essa palavra, esse termo, pelo vocábulo caso. Caso você pudesse viver só de poesia, você faria isso? Portanto, é mais uma prova de que este ser revela uma condição, um sentido de condição. Número 4. Para o poeta, como nasce a poesia? Resposta, hein? A poesia nasce do espanto, de algo inesperado. E isso está aqui. Veja, a poesia nasce do espanto. Número 5. A que se refere o termo destacado em: isso é o que move o poeta a escrever? Faltou um ponto de interrogação bem aqui, porque se trata de uma pergunta. O trecho é esse aqui: isso é o que move o poeta a escrever. E nós precisamos ter na nossa mente que a palavra isso se refere a algo que foi dito antes no texto. E o que é dito antes no texto? Isso revela que, para o poeta, o ato de poesia nascer é algo surpreendente. Portanto, a resposta do número 5 refere-se ao ato de a poesia, para o poeta, nascer de algo surpreendente. Número 6. Existe um fato ou uma opinião em a poesia é incontrolável? Explique. Bom, existe aí uma opinião, porque poderia existir alguém que pensasse o contrário, que pensasse que poesia é algo controlável, em vez de não controlável. Número 7. Qual é a preocupação de Ferreira Goulart ao escrever? A resposta, se você voltar lá no texto, você vai ver que a preocupação do poeta é dizer aos leitores o que foi novo na vida, o que ele experimentou. Número 8. Como é o processo de escrita de um poema segundo Ferreira Goulart? A resposta é a seguinte, que o poeta se depara com uma página em branco que dá a ele 1000 possibilidades. A primeira palavra surge e o acaso sai de cena. Quando ele escreve o primeiro e o segundo versos, o poema vai tomando uma forma existente. Número 9. Segundo Ferreira Goulart, a arte inventa a vida. Que diferentes hipóteses de leitura nós podemos fazer sobre essa afirmação? Bom, nós podemos criar diferentes hipóteses de leitura, dizendo que a arte cria uma outra realidade muito melhor que a nossa, e isso nos traz bem-estar e encantamento. E também podemos dizer que a arte é capaz de influenciar ações e pensamentos da humanidade que atravessam os séculos. E número 10. Ao final da entrevista, Ferreira Goulart declara que o personagem Hamlet existe na obra de Shakespeare. O que faz com que esse personagem exista segundo Ferreira Goulart? Bom, a resposta é que, segundo o poeta, Hamlet existe porque quando ele lê o texto, o personagem renasce, nasce outra vez, e isso o acrescenta algo. Assim, o que faz o personagem existir é a leitura da obra de Shakespeare. Agora vamos estudar o que existe dentro desse retângulo. Poema é um texto literário organizado em versos. Existem também textos literários em prosa. Poesia, de forma geral, pode ser compreendida como tudo o que toca a sensibilidade. Sugerir emoções por meio das diferentes linguagens, e não só pela palavra, é poesia. E agora conheça alguns autores citados por Ferreira Goulart na entrevista. Nós temos William Shakespeare, que viveu entre 1564 e 1616. Esse poeta Rainer Maria Rilke, que nasceu em 1875 e faleceu em 1926. Nós temos Vincent Wilhelm van Gogh, que nasceu em 1853 e faleceu em 1890. Temos Thomas Stearns Eliot, que nasceu em 1888 e faleceu em 1965. E temos Rubem Fonseca, que nasceu em 1925 e faleceu em 2020. Produção de texto. Produza uma entrevista. Planeje o seu texto. Quem você vai entrevistar? Quais são as perguntas que você vai fazer?
Quanto tempo vai durar essa entrevista? Inspire-se na leitura do texto 14. Faça seu planejamento e converse com seu professor ou com sua professora. Faça anotações ou grave a entrevista. Na hora de escrever, observe a forma que deseja dar a sua entrevista. Não se esqueça de revisar, reescrever e de utilizar a linguagem adequada à situação de interação, respeitando como o seu interlocutor ou como sua interlocutora fala. Combine com seu professor ou com sua professora um modo de compartilhar o seu texto. E no próximo vídeo, nós vamos continuar a partir da página 19, sendo que só faltam as páginas 19 e 20 para terminarmos essa apostila de língua portuguesa. Um abraço, se cuidem e até o próximo vídeo.